Olá, internautas, participantes do grupo de estudos Educar na Cultura Digital. Bem-vindos ao segundo programa da TV Web. Hoje aqui no estúdio eu tenho dois convidados. Tenho a Camila Duprá, que é historiadora, pós-graduada em História da Arte, já foi diretora do Museu de Arte Moderna, do Centro Cultural de São Paulo. Atualmente ela é superintendente do Instituto Sérgio Mota, que tem um prêmio de arte e tecnologia que ela vai contar aqui um pouquinho pra gente. O Rodrigo Safazone, que é jornalista, membro da Casa da Cultura Digital, e ele é co-organizador do livro Cultura Digital BR. E hoje o tema da nossa conversa vai ser cultura digital. O que é, como surgiu, como se define. Vocês podem participar mandando perguntas pelo chat da TV Web, que está à direita, quem está assistindo pela TV, à direita tem um link para o chat, ou então pelo Twitter, usando a tag ecdigital_tv. A Juliana aqui do meu lado vai receber as perguntas dos internautas e para a gente começar a nossa conversa aqui. Eu queria começar perguntando para vocês dois, como que a gente pode definir cultura digital? Como surgiu esse termo? Quem poderia começar a contar? Rodrigo, vamos lá. Na verdade é um pouco difícil definir de onde surge, quando surge. Na verdade, dentro desse campo de estudos, até pouco tempo atrás, eu diria até que o termo cibercultura era mais difundido, mais utilizado. Algumas pessoas utilizam cibercultura e cultura digital como sinônimos, outras pessoas vão fazer um debate para tentar demarcar o que seriam as diferenças entre esses conceitos, e não são só esses dois conceitos que fazem parte desse campo de pesquisa e de desenvolvimento de compreensão. Tem vários outros que a gente poderia incorporar nessa discussão. Daí que vem um pouco da dificuldade também, muitas vezes, da gente demarcar onde e quando começa. Eu gosto muito, mas para tentar esclarecer aí um pouco, daí já dando um recorte do que eu penso a respeito disso, da abordagem que o professor André Lemos, da Universidade Federal da Bahia, faz, dizendo que a cultura digital é a cultura que surge junto com a microinformática, ou seja, a informática que se desenvolve a partir dos anos 70, quando os computadores deixam de ser grandes máquinas de calcular e passam a ser máquinas que podem ser manipuladas e utilizadas pelas pessoas, e passam a ser daí máquinas de comunicar, e a rede mundial de computadores, que surge no seu arcabouço tecnológico, na sua estrutura física, mais ou menos na mesma época, mas que ganha grande difusão a partir dos anos 90 com o surgimento da web. Então eu diria que são esses dois elementos, a microinformática e o surgimento da internet em sua interface gráfica, que criam isso que começa a se forjar como uma cultura, e que a gente passou a utilizar o termo cultura digital. Aqui no Brasil isso passou a ser usado muito fortemente, na Espanha também se utiliza muito essa expressão, mas ela também não é, assim, ela é, como eu te disse, ela tem reparos de partes, gente que gosta, gente que não gosta, mas para nós eu diria que se a gente tiver que entender do que quando a gente está falando em cultura digital, o que a gente está falando disso, quer dizer, essa cultura que surge nesse contexto. Você citou o professor André Lemos. O professor André Lemos esteve com a gente no lançamento do grupo de estudos, e ele é um dos entrevistados do livro, não é isso, Rodrigo? Esse livro ele foi construído a partir de entrevistas. Como que surgiu essa ideia? Na verdade, ano passado, em 2009, a gente vinha da necessidade justamente de tentar gerar, e até conversando com o Camila um pouco antes sobre isso, da ausência de bibliografia no Brasil acessível sobre essa temática, né? Ainda mais bibliografia não acadêmica, né? Que não seja resultado de teses, investigações, que é sempre muito saudável, muito bacana, mas a gente sabe que isso acaba tendo um acesso reduzido a um público mais amplo. Então aí a gente se voltou para pensar qual que seria um jeito da gente passar a limpo o pensamento contemporâneo brasileiro sobre o tema, obviamente que sem nenhuma expectativa de totalização, de ser, porque a gente sabe que, enfim, é muito diverso o universo de pensamento brasileiro sobre o assunto, mas nossa ideia era ir até as pessoas que têm formulação, que têm um trabalho nesse campo, e a partir delas ouvi-las, né, em conversas soltas, trazendo algumas questões comuns a todos e compilar isso no que a gente chamava que era um caderno de provocações. A nossa ideia era justamente fazer com que esse tema
ganhasse a rua, passasse a ser pautado mais, porque a gente entende que ele é central para a gente entender os desafios da democracia, da comunicação, da cultura no século XXI. Não olhar para isso é não perceber o que está acontecendo no mundo contemporâneo, como que as coisas, para onde as coisas estão se deslocando. Então, eu trabalhei nesse livro junto com o Sérgio Pon, a gente também com supervisão e muito diálogo com o Zé Murilo Júnior, que é do Ministério da Cultura, e com o Álvaro Malaguti, da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, a gente produziu essa série de entrevistas. O André Lemos é um deles, a gente destacaria, né, entre várias entrevistas ali, o professor Laimé Garcia dos Santos, que é autor de um livro chamado Politizar as Novas Tecnologias, é aqui da Unicamp. A gente também conversou com pessoas que são realizadores, e a gente tentou traçar um panorama amplo, da mídia, né? Com Marcelo Taz. Esse livro está disponível para download. Quem está no grupo de estudos e está no tema 1, por exemplo, tem um tópico sobre cultura digital, está lá indicado esse livro. Eu sei que já tem pessoas lendo o livro e comentando artigos de lá. Não, e ele tem uma vantagem, que ele tem uma linguagem muito acessível, né, Rodrigo? Nós o Instituto ganhou como um dos grandes incentivadores da cultura digital. Camila, então aproveitando, conta um pouco para nós como que o Instituto é incentivador da cultura digital, esse trabalho com arte e tecnologia. O Instituto, esse ano, ele está comemorando 10 anos já de existência, que é uma coisa curiosa, porque, assim, poucos conheciam até o Instituto, e ele já tem 10 anos de um trabalho bastante sólido. Quer dizer, o Instituto, na verdade, ele começa com o prêmio, que na época, em 2000, que foi o prêmio Sérgio Mota, o Prêmio Cultural Sérgio Mota, pois esse nome foi alterado para Prêmio Sérgio Mota de Arte e Tecnologia. Então, ele surgiu, foi uma iniciativa do governo do Estado, que quis fazer uma homenagem ao ministro Sérgio Mota pelo avanço nas telecomunicações no Brasil, de possibilitar. O grande sonho do Sérgio Mota era que celulares fossem vendidos em padarias, né? A um preço de pãozinho francês, de outros tempos, hoje está um pouco mais caro. Então, e isso ele conseguiu realizar esse sonho. Então, foi uma homenagem, era do governador Mário Covas, que queria homenagear o Sérgio Mota através da Secretaria de Cultura do Estado. E o Marcos Mendonça, que era então o secretário, ele quis fazer uma homenagem que aliasse dois lados interessantes da personalidade de Sérgio Mota. Quer dizer, essa questão da importância da modernização das telecomunicações no Brasil e o apoio que ele deu todos esses anos à frente do Ministério no campo cultural. Então, ele foi através do Sérgio Mota que houve um grande número de apoios governamentais às iniciativas culturais. Então, o prêmio aliava a parte cultural com a parte da tecnologia, da modernização das tecnologias, privilegiando o campo da arte. Então, foi a primeira grande ação do Instituto, né, que tem outras, que define outras, como um programa que nós temos agora com o Elish Maps, são de interesse social mais amplo. Conta para nós, como é que chama? Elish Maps. Conta para nós, o que é isso? É um grande programa que daí foge do campo das artes, especificamente, mas tem a ver com a cultura digital também. Sim, sem dúvida. Porque surge uma questão dessa, né, só completando um pouco o que o Rodrigo tinha falado a respeito de cultura digital, né, a cultura digital, ela envolve um universo absolutamente amplo, né, se entendermos cultura no seu sentido mais abrangente, no sentido antropológico, no sentido do que isto afeta o cotidiano das pessoas. E é evidente que a revolução digital, ela afetou, né, do Oiapoque ao Chuí, do Polo Norte ao Sul, todos. Mesmo que as pessoas não se dessem conta, isso que era até um fator curioso. Apesar da mudança ter sido quase uma ruptura, isso foi integrado às vidas das pessoas, né, sem que elas parassem para pensar no impacto, né, dessas mudanças. Alguns das ramificações disso, a gente pode dizer, é a questão que, com essa rápida obsolescência dos produtos eletrônicos, nós geramos um volume de lixo eletrônico monumental. São toneladas de lixo eletrônico. Ninguém fica com o mesmo aparelho celular
mais do que 2 anos. Os tradicionalistas, 2 anos, o resto, alguns meses, 1 ano. Então, isso tem baterias que são à base de lítio e de outros metais pesados que contaminam rios, contaminam a atmosfera, de maneira geral. Os próprios computadores que rapidamente ficam obsoletos. Enfim, uma série de outros produtos eletrônicos, inclusive, como geladeiras, forno de micro-ondas, etc. E daí surge a questão, o que fazer desse lixo? Daí é que surgiu o iLixo Maps, quer dizer, dentro... iLixo Maps. iLixo Maps, de lixo eletrônico. E falava, então vamos tentar abordar essa questão de uma forma criativa. Daí fizemos uma parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, que já tinha feito eles fizeram um grande dia de recolhimento de lixo eletrônico. Então, aproveitando um pouco essa expertise, esse banco de dados deles, nós fizemos essa parceria, usamos a criação da Marta Gabriel, que é uma artista em mídias digitais, professora da INB Morumbi. A Marta, usando a plataforma do Google Maps, ela animou essa plataforma, de forma que as pessoas, você colocando o seu CEP e colocando o tipo de lixo eletrônico, você tem os locais próximos à sua casa que recebem tipos específicos de lixo eletrônico. Que ideia genial! E isso já está disponível para as pessoas? Está disponível. Já fazendo essa consulta? Um volume de acessos é impressionante. E o endereço do site é qual? iLixo Maps. Está dentro do site do Instituto, que é o www.ism.org.br. Tem um banner para o iLixo diretamente, e o endereço do iLixo Maps é ilixomaps.org.br. Muito bacana isso, muito legal, inclusive falar dessa temática do lixo eletrônico mesmo, já que nós estamos falando da cultura digital e das novas mídias.